Boa noite, Lenin. Boa, tudo bom? Tudo bom, cara? Prazer falar contigo, viu? Ah, prazer meu. Muito obrigado pela presença aí, pela disponibilidade, cara. Nada. Sei que a sua vida não deve ser fácil, correria danada aí. Correria danada e agora com a cabeça inchada, né? Que acabou o jogo agorinha, a gente perdeu o jogo, o Campeonato Baiano. E aí sempre dá uma sensação horrível perder o jogo, é impressionante. E isso influencia tanto no trabalho da comunicação e do marketing, né, cara? Muito pesado, muito. né? Influencia muito. Mas faz parte. Faz. Vamos começar? Posso começar? Desculpa, pode falar. Não, é isso, quem tá no futebol tem que estar acostumado com isso, senão a gente não consegue trabalhar. É verdade. Lenin, obrigado pela presença. Eu sempre faço uma apresentação antes, né? Nós temos pessoas aqui que não estão começando a entrar no mundo do futebol, do marketing, da comunicação. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live Indomável número 12, aqui pela Invictus, né? Que é um projeto de comunicação digital com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da indústria do esporte e do ensino à distância, né? Gerando conhecimento e propósito e valor às pessoas. Nosso participante de hoje é o Lenin Franco, que é gerente de negócios do Bahia, do Esporte Clube Bahia, graduado em Publicidade e Propaganda pela Polifux e com MBA em Gestão de Projetos pela Unijorge. Lenin Franco atua no mercado do futebol desde 2006, sendo que é gerente de negócios de marketing comercial do Bahia desde 2013. Foi eleito pelo Confute Nordeste o melhor executivo de marketing do Nordeste em 2019 e também o melhor executivo de marketing do Brasil em 2019 também pelo Confute. Lenin, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela presença, uma honra muito grande da Invictus, a live, muita gente mandando mensagem para mim, falando, você vai falar com o Lenin mesmo? Eu falei, claro que vou, o Lenin está hoje com a gente lá. E eu queria começar, cara, agradecendo a sua presença e pedindo para você falar um pouco da sua trajetória no mundo do esporte, como é que você foi parar, foi mexer com o esporte, a gente sempre sempre pergunta para a pessoa, para o participante da live, como é que ele foi parar nesse mundo? O futebol sempre esteve presente na minha vida, né? Eu, inclusive, tentei ser jogador também, em divisão de base. Meu pai também sempre foi um militante político da vida do clube, sempre esteve na oposição a vida toda. E então sempre permeou minha vida desde que nasci. E aí, em 2006, eu fui convidado por um colega para montar um projeto para ele, mais voltado para a área de publicidade. E aí ele falou, pô, Aline, você monta um projeto, eu vou vender. Se eu conseguir vender, aí eu monto o escritório e boto você lá para ficar fazendo o projeto e eu vou vendendo. Está bom. Aí começou assim, minha entrada no mundo do futebol. E a partir daí, eu fui convidado para trabalhar com um holandês em São Paulo, que era um agente FIFA, e fui para São Paulo. Eu acho que aí São Paulo, na época que eu fui, foi um divisor de águas para mim, porque eu comecei a trabalhar com gerenciamento de carreira, comecei a conhecer muita gente do mundo do futebol, né? Observadores de clubes do mundo todo, tenho alguns grandes amigos aí, observador do Arsenal, observador do Manchester e de outros países, de clubes de outros países. Então eu fui ganhando mercado, conhecendo as pessoas. E aí meu pai ficou doente em 2011. E quando meu pai ficou doente, eu resolvi voltar para cuidar dele. Aí voltei para Salvador, fui convidado para assumir uma posição na Federação Baiana de Futebol. Entrei na federação e um mês depois que eu entrei na federação, meu pai faleceu. E aí eu fiquei num momento assim que eu precisava dar um tempo de futebol, porque o futebol, a morte de meu pai era muito forte para mim, e o futebol, minha ligação com ele também era muito forte por conta do futebol. E aí eu recebi uma proposta para ir para a universidade, para ser coordenador na universidade. Saí da federação e fui para a universidade. Só que pouco tempo na universidade, já com a cabeça mais tranquila, aí eu comecei a fazer projetos pessoais dentro do futebol. Aí montei uma web TV para filmar os jogos do Bahia, mas na arquibancada, não era o jogo em si, era mais a brincadeira do torcedor. A partir daí fui convidado
para ser comentarista numa rádio, e aí fiquei como comentarista numa rádio, apresentador na Web TV, e aí surgiu o processo de intervenção do Bahia, e quando o processo de intervenção acabou, que aí foi eleito o primeiro presidente de maneira direta, que foi Fernando Schmidt, eu recebi o convite para poder assumir o marketing do Bahia, e aí já se vão 7 anos, né? Então, desde 2013 que eu ocupo já a função lá no marketing do clube. Interessantíssimo, cara. Se você quiser dar boa noite para as pessoas que estão aqui da live, que você talvez conheça, Rafael Plastina, tem alguém aqui? Rafael, grande abraço, tricolor de 4 costados. Eu vi aqui minha amiga irmã, Kiki, que amo. Diz que você entrou no marketing desde que você nasceu. Enfim, tem muita gente legal aqui assistindo. Que legal. Legal, cara. Uma das perguntas aqui da minha amiga Paula Parreira, já participou da live também comigo, é jornalista esportivo, e eu vou, de cara, pegar a pergunta dela e somar com outras, né? Que é o seguinte, né? Como é que são desenvolvidas essas ações de marketing tão inovadoras do Clube do Bahia, que tanto tem gerado repercussão, muitas delas de cunho social, de propósito e discussão de temas que não tem a ver só com futebol, mas com a sociedade, né? A Paula perguntou principalmente da questão do núcleo de ações afirmativas que o clube tem, né? Como é que é gerenciar tudo isso, como é que funciona, se vocês têm uma integração, ou se isso é de dentro do clube mesmo, se há um pouco do trabalho terceirizado, ou é tudo feito em house mesmo, como é que funciona isso? Como é que começou esse processo também? Nossa estrutura no Bahia ela é muito enxutinha, né? O Bahia trabalha como uma empresa, a gente não tem cargos de diretores, são os gerentes que coordenam os projetos. Cada projeto é dividido como se fosse uma unidade de negócio diferente e a gente trata diretamente com o presidente. Então, acho que isso facilita muito assim, a velocidade das coisas. Basicamente, em relação às ações afirmativas, o núcleo de ações afirmativas foi formado em 2018 com a entrada do presidente Guilherme Belintani. A gente já fazia algumas coisas mais pontuais, só que na cabeça dele a gente precisava estruturar isso, não podia ser ocasionalmente, a gente precisava fazer de maneira perene. E aí o núcleo foi formado com pessoas do clube e pessoas de fora do clube que participam dos movimentos sociais, que são essas pessoas que nos pautam, né? Então a gente tem Thiago César, que é assessor de planejamento, e Nelson Barros, que é o gerente de comunicação, eles dois como coordenadores do núcleo. Então, eles dialogam com esses grupos sociais, trazem as pautas para dentro do clube e aí internamente a gente começa a criar, a definir estratégia, qual vai ser o tema, a campanha, qual o desdobramento da campanha, e é tudo feito internamente. A gente não trabalha com agência. O que acontece às vezes, e tem acontecido muito por conta das ações do Bahia terem repercutido, as agências têm procurado muito o Bahia, oferecendo fazer ações, que gerem algum tipo de case para concorrer a prêmio, porque as agências também contam isso muito para a agência, né? E aí eles nos procuram muito hoje. A gente até tem que dar uma segurada, porque senão fica parecendo que a gente só faz ação o tempo todo. E aí, às vezes, acontece uma ação em parceria. A gente fez agora, recentemente, com a África, que foi essa ação da máscara no escudo. Mas, em geral, é tudo a criação nossa, a produção nossa. A gente tem uma equipe enxutinha, mas multitarefa e muito competente, graças a Deus. Que bom, cara. Eu tinha uma pergunta nesse aspecto também para fazer. Como é que foi o início disso tudo, assim? Você propôs, por exemplo, pautas que são bem polêmicas no mundo do futebol, como a homofobia, né? O próprio racismo, de certa forma, a violência contra a mulher, né? Para quem não conhece tudo isso que o Bahia tem feito, pessoal, são temas como esse que o clube desenvolve há bastante tempo e que são realmente difíceis de sair do lugar comum do futebol, né? Que faz algumas ações sociais, mas muitas delas em datas específicas, né? Tradicionais, e não como temas que debatem de forma profunda os problemas da sociedade, né? Como é que foi esse processo, assim, Lene?
Pra gente encerrar essa parte, cara. Como eu falei, assim, o mais difícil é você ter autonomia para fazer. E a gente tem, porque quem está na liderança, que é o presidente e o vice-presidente, são a favor das ações. Então, como eles acreditam muito nesse tipo de posicionamento, dá liberdade para a gente poder criar. Então, isso facilita muito. Sem vamos dizer assim, essa autonomia e também essa consciência coletiva dentro do clube, a gente não conseguiria implementar nada. Eu converso muito com meus colegas de outros clubes, a maioria tem vontade de fazer e não conseguem, às vezes muito, por conta justamente desse posicionamento quando ele vem de cima para baixo. Então, se o gestor, né, o presidente do clube não estiver muito seguro do que ele quer comunicar, ele normalmente não se arrisca. E já no caso de Guilherme, a gente tem essa vantagem, porque ele é um cara com a cabeça assim, muito vanguardista, e aí nos possibilita, né, da gente implementar essas ideias que às vezes parecem ideias malucas, mas que tem dado certo. Dá muito certo. É importante mencionar aqui, o Lene passou por isso, por esse tema passando, né? O Bahia, desde 2013, triplicou as suas receitas de 64 milhões para cerca de 200 milhões, né, Lene, em 2019, e desembolsou também mais de 120 milhões de reais somente com pagamento de dívidas herdadas de gestões anteriores dessa que atualmente está lá. Então, assim, foi um processo bastante difícil, né? O Lene também tem um trabalho, além desse trabalho todo o cargo dele, né, de marketing comercial, né, é de captar recursos para o clube. Então, não é um trabalho hercúleo, imagino eu, já disse que a gestão do clube preza por enxugar gastos mesmo, né, isso tudo é bem pequeno. Imagino que a sua rotina deve ser bastante puxada nesse sentido de trabalho, né, Lene? Muito. A gente fala assim, a gente trabalha 24/7, né? Porque até dormindo a gente sonha com o trabalho, de tanta intensidade que tem, né? Então a gente tem realmente um trabalho muito intenso, porque, como você falou, não são só as ações, aquilo que o torcedor vê, mas é o bastidor, né? Então, muita gente não sabe, mas você negociar um contrato, às vezes, demora meses, muitas idas e vindas, e vai no jurídico, volta, e uma cláusula que não dá certo, tem que mexer. Ao mesmo tempo você tem que estar fazendo as outras coisas, e não é um contrato, são vários ao mesmo tempo. As próprias entregas dos patrocinadores, que a gente tem que estar atento para poder... Então, assim, como a gente tem equipe enxuta, então eu, no fim das contas, aí todo mundo, mas eu vou dar meu exemplo. Além do planejamento, eu tenho que estar na parte tática e na parte operacional. Então, por muitas vezes... Quando a gente precisa, tem que entregar a cota de camisa do patrocinador. E se o roupeiro não tiver lá na hora para aplicar a marca do cara na camisa, quem vai aplicar sou eu. Então eu sempre tive uma postura assim de quanto menos eu depender dos outros, menos eu fico preso, né, para poder adiantar meu trabalho. Então, assim... então a gente mete a mão na massa e aí é uma coisa muito do perfil das pessoas que trabalham no clube. E aí, mais uma vez, não sou só eu. Em geral, nosso grupo de trabalho é muito assim. Então, você vai ver o gerente num evento controlando lista no estacionamento, não tem bobagem com a gente. Todo mundo mete a mão na massa, vai carregar peso e vai fazer as coisas acontecerem. Cara, isso é muito importante assim, para um desenvolvimento organizacional, né, no aspecto de treinamento das pessoas, motivação. Nas entidades esportivas é uma coisa muito difícil de se conseguir no Brasil, isso que você falou. O Bahia tem alguma política específica nesse ponto de incentivar, ou é mais da gestão da liderança do presidente, das pessoas que estão lá nesse momento, e que as pessoas vão também um pouco pela paixão pelo clube ou pela causa, ou uma política interna de treinamento e desenvolvimento das pessoas? Nesse aspecto? Não, a gente tem algumas ações de desenvolvimento, principalmente quando a gente começou a fazer muitas ações sociais, a gente trouxe isso muito para dentro do clube. Então, por exemplo, a gente teve uma ação que era sobre o racismo, que era o dedo na ferida, e o dedo na ferida, na realidade, ele era um treinamento para as pessoas entenderem
onde se construía o racismo estrutural, onde ela podia enxergar isso no dia a dia dela. Então, a gente fez esse treinamento com os funcionários, enfim, e outras coisas. A gente tem, vamos dizer assim, boas práticas em relação a isso. O Bahia tem uma vantagem também, assim, é que, obviamente, dentro da estrutura mais enxuta, mas existe muita mobilidade, assim, das pessoas crescerem dentro do clube, né? Então, tem muita gente. E aí, eu pego, por exemplo, o roupeiro, o Cachorrão, que é nosso roupeiro principal, né, no time principal. Cachorrão entrou no clube, acho que com 14 anos de idade, para ser catador de bola. E aí, de catador de bola, vira auxiliar de roupeiro, aí vai aprendendo, virou roupeiro da base, vira roupeiro do profissional. Fabinho, que é o massagista, entrou também para ser roupeiro, mas aí foi fazer um curso de massagem, aprendeu, virou massagista referência no Brasil. Então, assim, em diversas áreas, você vai ver gente que entrou no clube numa função e hoje ocupa outra, porque foi ali se especializando e ganhando espaço, mostrando seu trabalho. Bom demais, Lene. Vou começar a responder as perguntas dos nossos participantes. Cara, que mais apareceu aqui, estão me pedindo para falar da camisa do Bahia, a do óleo e essa do SUS de agora, que homenageia o SUS. Você pode falar um pouco de como é que foi concebida essa ideia, meu caro? A camisa do óleo foi por acaso, assim, foi numa conversa informal, assim, a gente conversando com uma pessoa de fora do clube. E aí o assunto era, sabe aqueles momentos de reunião que você está falando de amenidades e tal? E aí a gente começou a conversar sobre a questão da poluição das praias. E aí essa pessoa falou, pô, já pensou se a gente sujasse a camisa de óleo? Bastou isso, aí começa, né? Aí um fala uma coisa, um fala outra. A gente fala, as ideias dentro do Bahia são construções coletivas, né? Ela nunca é executada da maneira que ela é falada a primeira vez. Sempre vai tendo ali um pouquinho, uma pitada de cada um, até se construir no resultado final. Já essa do SUS foi um torcedor. O torcedor colocou no Twitter isso. Ele botou assim, poxa, salvo engano, foi na Inglaterra, porque a Inglaterra, inclusive o SUS, é uma inspiração do modelo de saúde pública da Inglaterra, né? E todos os clubes da Premier League usaram a marca que seria lá o correspondente ao SUS, me perdoe que eu não sei o nome. E aí um torcedor colocou, pô, eu vi os times da Inglaterra usando, algum time do Brasil podia botar o SUS, não? Aí o cara foi e marcou o Bahia. Aí disse assim, eu só acredito o Bahia fazer. Aí a gente gostou da ideia, disse, vamos fazer. Então, assim, muito eu acho que essa democratização que a gente tem, a gente ouve muito o torcedor e muitas ideias, os próprios uniformes, né, quem desenham são os torcedores. Então, o torcedor tem uma participação ativa. Eu acho que muitas vezes nosso trabalho que é um trabalho difícil, é tirar a ideia do conceito e fazer ela se concretizar, porque isso, de alguma maneira, é bem complicado. E aí a gente também tem esse trabalho, né? De tentar tirar ali do conceito e transformar em realidade. Muito bom. Lene, mais uma pergunta das pessoas que tem a ver também com o que estava na nossa pauta. Esse projeto agora que vocês acabaram de lançar do Sócio Digital, né? Foi mais uma iniciativa aí, semana passada, salvo engano, já tem números muito interessantes, né? Eu vi algumas lives suas em que você já menciona, né? Que você já superou o rendimento aí com o que o YouTube, né, pagava para vocês no ano, acho que são 4 mil até o dia que eu vi, no primeiro dia. Até onde vocês querem chegar com esse projeto? Conta para as pessoas um pouco como é que ele é, essa Netflix do Bahia aí que vocês criaram, cara. A ideia, assim, de objetivo é que o sócio digital, ele consiga, de alguma maneira, nos render a mesma coisa que o pay-per-view paga ao Bahia. O que hoje a gente recebe em torno de 9 milhões com o pay-per-view. Então, assim, a gente tem uma meta de chegar a 50 mil assinantes. A ideia do sócio digital já existia, né? A gente já vinha trabalhando sócio digital há quase um ano, só que ele não tinha esse nome, ia ter outra nomenclatura. E quando a gente brinca do Bahia Flix, do Netflix do Bahia, porque a gente pensou realmente em lançar com o Bahia Flix.
Só que aí, muito por insistência até do presidente, ele, não, vamos de sócio digital, porque ele queria um nome que fosse mais generalista, né? Que servisse, assim, caso o sócio digital cresça, servisse para qualquer clube, por exemplo. E aí, a gente mudou o conceito, né? A gente tinha uma coisa pré-concebida de fazer um estúdio com programas muito bem produzidos, tal. Só que a pandemia trouxe características diferentes, né? As pessoas se acostumaram, por exemplo, a assistir uma live como essa que a gente está fazendo com imagem de celular, que não é uma imagem super de qualidade, mas que atende. Antes da pandemia, as pessoas teriam preconceito, dizer, não, tá ruim a imagem, eu não vou assistir. Hoje todo mundo se acostumou. Então aí a gente trouxe esse conceito das redes sociais para o sócio digital, e o sócio digital hoje é uma grande bagunça organizada. O que é que eu quero dizer com isso? Então nossa equipe, cada um em um lugar, um no CT, um em casa, o outro em outro lugar, e a gente fazendo vários programas, a gente tem programas ao vivo todos os dias. Além disso, a gente tem colunistas que a gente convidou, que são basicamente pessoas que têm influência nas redes sociais, vários influencers, torcedores do Bahia, pessoal que trabalha, os torcedores de embaixada, né, que são os torcedores que moram fora do estado. Enfim, a gente trouxe todo mundo para dentro. Então teve um torcedor que para mim ele definiu bem, ele fez o sócio digital, é a junção de todas as redes sociais do Bahia dentro de uma só. Então foi esse o conceito que a gente trouxe e deu certo, tá dando certo. A gente tem tido cada dia assim, o número de assinantes vem crescendo, a gente já está perto de 10 mil assinantes, as pessoas estão gostando do jeito que a gente está transmitindo o conteúdo, e aí nossa equipe de comunicação está dando um show, Rafael Machado, Bruno Queiroz, Felipe Santana, Malê, que os meninos ficam às vezes 2 horas ao vivo, assim, ininterruptas, e é difícil você segurar muito conteúdo, 2 horas é muito tempo, e eles estão dando um banho, estão com o pé nas costas, estão conseguindo fazer, e a gente fica feliz, que aí o trabalho está motivando todo mundo, está todo mundo muito feliz com o sócio digital. Que bom, cara. Salvo engano, uma proposta que vocês tinham para lançar em dezembro, né? Foi antecipada por conta aí da pandemia, remodelado, né? E como a gente mencionou, né, o seu trabalho do lado social de causa, que reforça a marca, a identidade do clube, o posicionamento do clube como uma plataforma de futebol, né, de comunicação, de conteúdo ligado aos temas da sociedade, do esporte, né, o esporte na sua essência, né, como boa prática e tudo mais. E esse lado também de pensar em receitas extras, de monetizar, porque o futebol tem que ser sustentado. E curioso que todas as tecnologias criadas, todas essas inovações que vocês implementaram, com tecnologias que já existiam, né? Essa pandemia simplesmente fez acelerar o uso de algo que talvez daqui a alguns anos fosse acontecer. E até nesse sentido, Lene, com o que está acontecendo, a gente vai chegar na MP 984 do futebol daqui a pouco, mas a sua visão, a geração, a distribuição e a monetização de conteúdo pelos próprios clubes, na história do esporte, do futebol, isso tinha ficado muito a cargo com os veículos de comunicação tradicional. Veio para ficar? É lógico que nós temos um movimento de contratos de clubes que vão mais uns 5 anos, salvo engano, né, com a televisão aberta, com a Globo, mas esse movimento veio para ficar, na sua visão? Para mim, sim. Eu acho que tem 2 tipos aí de conteúdo que a gente precisa tratar. O Bahia já internalizou sua produção de conteúdo desde 2013. Então, você tem ideia, em 2013, quando a gente entrou no clube, eu, Nelson e alguns outros colegas, as redes sociais do Bahia eram terceirizadas a agências. E a gente encerrou os contratos e absorveu tudo. Então, desde 2013 que a gente já faz esse movimento. Por quê? Certo. Porque ninguém consegue conversar melhor com a torcida do Bahia do que nós mesmos. Não adianta você terceirizar isso. Existe desde questões subjetivas, ligadas à história do clube, ao sentimento de quem torce pelo clube, como questões culturais, sociais, que só quem é daqui e quem vive isso o dia a dia vai saber comunicar. Então, a gente já traz esse conteúdo para a gente já há muito tempo. E aí, eu divido no conteúdo do dia a dia e os jogos.
Por exemplo, o sócio digital hoje, ele não é um aplicativo que ele está transmitindo o jogo. Nosso objetivo é transmitir no futuro. Quem sabe 2021, Campeonato Baiano, porque o Campeonato Baiano não tem contrato de TV. Mas, como você falou, os contratos de TV, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, vão até 2024. Então a gente vai ter tempo para aprender a fazer uma transmissão. Como fazer? Isso. Então não tem que ter pressa. A gente começa o Campeonato Baiano, vai ser um aprendizado, vamos fazendo devagarinho e a gente vai aprendendo. Então, em 2025, a gente vai estar, vamos dizer assim, com know-how e provavelmente com mais tecnologia para poder executar algo muito melhor. Porque o que eu vejo às vezes as pessoas criticarem é dizer assim, o streaming não dá porque o streaming tem delay, o streaming isso... Mas em 2025 é outro streaming, é outra tecnologia, vai ter coisa muito mais avançada daqui para lá. Então, assim, é um processo de aprendizado, ao mesmo tempo, é um processo que chegou para ficar, porque dá muito mais liberdade ao clube. A gente consegue fazer ativações dos nossos patrocinadores, a gente consegue fazer tudo do nosso jeito, coisas que com a TV tradicional, no dia a dia, a gente não consegue. Então, por exemplo, eu vou apresentar um jogador, eu apresento do jeito que eu quiser. O conteúdo é a gente que vai criar. E as TVs vão repercutir o que a gente criar. Então, assim, isso que é o mais importante. É a gente fazer do nosso jeito e gerar conteúdo para aí sim os órgãos de imprensa repercutirem. E o interessante, assim, que esse conteúdo é único, inédito e exclusivo, né? Então não é um conteúdo que o cara só vai ver isso na plataforma do Bahia, então gera um interesse maior, né, de ver, de participar do sócio digital, saber que ele vai ter momentos exclusivos, né, coisa que ele não vai ver na televisão tradicional, nos veículos de comunicação tradicional que a gente tem. Muito interessante. Muita gente aqui, agradecer a presença do Thiago, mais uma vez, do Murilo, do Leandro, Iracema. Leandro Mendes diz que os árbitros de São Paulo estão com o símbolo do SUS também. Quem mais Isso, aqui? eu vi. Né? A Débora disse que o Bahia está sendo exemplo para todo o Brasil. Luciano Reis, sou seu fã, Lenin Franco. Rafael Plachina, estava demorando a aparecer, está aqui. Bate-papo, maravilha, parabéns. Obrigado, Rafael, pela presença. O Leandro mencionou aqui, Lenin, que ano que vem vamos ter o leilão do 5G no Brasil. Isso deve alterar muito a qualidade de conexão de internet no país, né, cara? Sim, sem dúvida. A infraestrutura do país também precisa melhorar, exato. Sem dúvida. Eu tinha uma pergunta aqui do Crumaré. Qual a importância que o Bahia dá para as rivalidades regionais? Qual o futuro dos campeonatos regionais, na sua opinião, Lene? O campeonato, acho que a gente tem que dividir aí, né? O campeonato estadual e o regional. O campeonato estadual, Nordeste, né? O campeonato estadual vem perdendo força, né, a cada ano. Mas, por exemplo, esse ano a gente iniciou o campeonato estadual com um time sub-23 montado para disputar o estadual, com contratações específicas para o campeonato estadual e, por exemplo, gerou receita para o Bahia. Um dos jogadores que a gente trouxe de graça de um time do interior jogou só o iniciozinho de 2020, porque teve essa interrupção, e ele foi vendido agora, tem uma semana mais ou menos, por 2 milhões de dólares. Então, a gente tem uma possibilidade para os clubes maiores, obviamente, que fizeram esse trabalho assim, de descoberta de jogador, de você ali dar, como a gente fala, cancha para os caras começarem a jogar. Já os campeonatos regionais, a Copa do Nordeste já é um sucesso há muito tempo, né? Então, Copa do Nordeste é a principal competição do primeiro semestre do ano, para nós. É uma competição em que ela tem retorno financeiro, tem visibilidade e tem bons jogos, com grandes públicos. Então, assim, Copa do Nordeste serve de referência para outras regiões que queiram reproduzir, né? E já é também um embrião de liga, né? Porque quem gerencia a Copa do Nordeste é a Liga do Nordeste, que é formada pelos clubes. Se me permite só um questionamento em cima disso que você falou.
Já fiz essa pergunta para outras pessoas aqui, se não me engano, para o Sangalete, que participou de uma live conosco, jogou no Sport, vários clubes ali de Pernambuco. Né, você conhece, com certeza. O que tem de sucesso na Copa do Nordeste? Assim, agora com o seu olhar de comunicador, de marketing, que você já começou a mencionar, mas, salvo engano, tem uma coisa do nordestino, da questão regionalista, daquela rivalidade local, que faz com que esse sucesso também ocorra, Lene, na sua visão? Tem, mas eu acho que a Copa do Nordeste ela tem um outro fator, que foi a construção do produto. O Esporte Interativo, que foi quem, vamos dizer assim, remodelou a Copa do Nordeste, eles são grandes responsáveis por isso. Porque existia um cuidado muito grande assim, nos detalhes. Então, a Copa do Nordeste, para quem não sabe, ela tem muito como inspiração a Champions League, né? Inclusive, há uma brincadeira aqui que os torcedores chamam de Champions League. Então, o Bahia de Munique, o CSA é o CSA de Moscou, o CSKA de Moscou, o CSA de Moscou. Então, assim, existe uma coisa aderente à população, que é esse tom da brincadeira, o nordestino gosta disso, né? Em geral. Mas o conceito que eles conseguiram trazer, então as comunicações eram feitas em literatura de cordel, a bola tem um nome que chama asa branca, a taça orelhuda. Então, assim, isso, com o passar do tempo, entra vamos dizer assim, no íntimo do torcedor. Imaginário. Então, a Copa do Nordeste, ela cresceu porque ela foi tratada como um produto que tinha que ter... Adequado à realidade, né? Exato, totalmente. Adequado totalmente à nossa linguagem, ao nosso jeito de ser. Eles montaram um canal na época, né? Tinha um Esporte Interativo Nordeste com programação sobre os clubes do Nordeste o dia inteiro. Então, assim, isso fez com que a competição pegasse, não tenho a menor sombra de dúvida. Excelente. Lene, como é que... Voltando um pouco nessa questão do digital... As mídias hoje são extremamente fragmentadas, né? Você tem todo tipo de veículo de comunicação tradicional, de digital, então agora isso está no nível absurdo. No mundo do esporte, do futebol, nós temos também muitas plataformas de streaming chegando, vocês conduzindo conteúdo próprio. Como é que fica para você na visão do torcedor, assim? A gente vai conseguir dar a grande quantidade de opções para ele, a conteúdo para todos os canais, e como é que ele vai conseguir também, até do ponto de vista de custear tudo isso, né? Já que se a gente partir para uma pulverização das transmissões, pensando no lado do torcedor agora, né? Até o Rafa Platino está por aí, falou numa live com o Vinícius Lordelo da Exame, assim, no fim o torcedor paga a conta, né? Em muitas das situações de ruptura no futebol brasileiro. Como é que você vê isso, meu caro? Essa é uma grande preocupação. Concorda com isso? Concordo, é uma grande preocupação. Essa semana eu participei de uma live, o pessoal da Sexta-feira 13, lá do Rio Grande do Sul. E foi uma das coisas que eu falei com eles. Eu vou dar um exemplo do torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia, para assistir o Bahia na Sul-Americana, tem que assinar o DAZN. Para ele assistir o Bahia no Campeonato Brasileiro, ele tem que assinar o Premier. Para ele assistir o Bahia na Copa do Nordeste, ele tem que assistir o Live FC, assinar o Live FC. Então, assim, quando você for somar essas assinaturas todas, fica proibitivo para o torcedor. Então, óbvio que, vamos dizer assim, o mundo ideal, o sonho de consumo, era que a gente tivesse uma plataforma que conseguisse unir tudo. Ou que os clubes tivessem o mínimo vamos dizer assim, de acordo com essas operadoras, em que, por exemplo, isso é um sonho, não estou dizendo que vai ser assim não, mas que, por exemplo, o sócio digital, eu conseguisse vender só os jogos do Bahia. Então, a pessoa que não quisesse comprar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro todo, ela podia comprar só os jogos do Bahia. No nosso canal, sei lá, se é o Premier, seria uma venda do Premier feita pelo sócio digital só para os jogos do Bahia. Pode ser um modelo lá para o futuro, ninguém sabe. Eu acho que todo mundo vai ter que se reinventar. E à medida que a gente consiga trazer essas competições para uma única só plataforma, aí sim melhora muito a vida do torcedor. Com certeza. Lene, o Caio Fiuza pergunta, você vê o Bahia se desgarrando em termos de receita, estrutura e organização dos rivais regionais? Eu vejo.
Sim, Não passa frente, né? O Bahia tem se desgarrado um pouquinho, sim, porque tem crescido suas receitas, tem conseguido pagar suas dívidas, e isso faz com que o clube comece a se equilibrar, né? Então, faz parte muito do modelo de gestão, e não tenha dúvida que à medida que a gente vá se desgarrando, a gente entra em outro bloco de clubes do cenário brasileiro. Porque é notório, né? Você tem aqui os 12 ali, São Paulo, Rio, Minas e Porto Alegre, e depois deles aí começa Atlético Paranaense, Bahia. Então a ideia da gente, obviamente, à medida que você se organize, cresça a receita, diminua o endividamento, é ir mudando de bloco e começar a frequentar os primeiros, né? Os primeiros blocos aí de faturamento do Brasil. Os clubes brasileiros, a exemplo também do Flamengo aí, que, né, fez uma política de austeridade, de organização de finanças, estão começando a colher, né, boa parte desses clubes, os frutos de uma gestão de anos e anos de dedicação, de melhoria no aspecto de gestão, finanças e governança mesmo, e começam a colher os frutos, e se os outros não se atentarem rapidamente para isso, vai haver realmente esse desequilíbrio não só regionalmente na Bahia, no Nordeste brasileiro, como em outros locais do país também. Lene, só para não deixar passar, voltando um pouco à questão do digital, dessa questão toda que tem que nos chegou com essa pandemia, do ponto de vista tradicional, a gente tinha as entregas de patrocínio, de marketing tradicionais, né, lá do Ibope Repucon, que você via, né, o retorno de imagem para o seu patrocinador, você fazia seu relatório, por ali você calculava um pouco de métrica do valor que valia a sua marca. Como é que funciona isso no digital? Para você, até um interesse meu mesmo, assim, de curiosidade, para você vender, existe um padrão no mercado? Está se construindo isso? Ou é muito o que você já de visualização para o seu patrocinador, principalmente no sócio digital, por exemplo? Como é que você vende isso? Não existe ainda um padrão, porque esse é um processo de aprendizado para a gente também, né? Então, a gente está começando, no caso do sócio digital, a gente ainda está tateando quais são as propriedades que a gente consegue explorar. Então tem muita coisa que é o óbvio, né? Vamos lá, o tradicional, a gente pode vender o name de um programa específico, eu posso ter uma câmera exclusiva, XPTO, a marca tal, tem um monte de coisinha que já dá para fazer, que já existe. Mas tem muita coisa nova que está surgindo. Então, a gente tem uma possibilidade hoje de fazer inserção digital no vídeo. Num vídeo ao vivo, você inserir uma imagem digital. Então isso vira uma nova ferramenta. Então assim, tem muita coisa à disposição. A gente está construindo isso, está tentando entender no mercado como é que funciona, agregando também aos patrocinadores que já tinham no clube, porque todos eles sofreram, né, com perda de exposição. Então é uma maneira também da gente experimentar. A gente, vamos dizer assim, gera essas degustações para eles, vira um experimento para a gente, aí a gente vai conseguir ter uma métrica e aí sim precificar e vender especificamente. Perfeito. Você já mencionou, nós já dissemos aqui que o seu dia a dia não deve ser nada fácil, né? O lado social, né, faz quase tudo aí no clube, o lado de gestão comercial e também o lado de propor ações para o patrocinador, de ativação. Vocês têm esse lado também ou parte mais, ou já temos no caso Bahia, os seus patrocinadores já estão com essa cultura de não só dar fazer o repasse do recurso e a exposição tradicional na marca, mas de propor a ativação de marca também? Não, a gente propõe muito. Inclusive, eu cito sempre que nossa mudança de credibilidade no mercado comercial se deu muito por isso, porque a gente passou a ser um clube propositivo. Então, inclusive, ainda lhe digo mais, assim, tem muita empresa que não consegue acompanhar a gente, porque a gente dá tanta ideia que a empresa fala assim, não dá para eu bancar tanta coisa. Porque... E você sabe que 99% dos casos é o contrário, né? O clube não dá conta de acompanhar muitas vezes o que a empresa pede, né? O patrocinador pede, não é isso? Exato, então assim, já aconteceu muito, da gente toda hora trazer a ideia e a empresa, não, peraí, segura, eu não vou conseguir fazer isso tudo não. Então assim, a gente tem essa postura propositiva, isso virou um diferencial para a gente, esse diferencial a gente foi aprimorando com o tempo, então hoje com a marca própria a gente tem mais flexibilidade, né, para poder fazer certo tipo de
de mudança na camisa, ou até lançamentos específicos. Enfim, a gente acho que ganha todo mundo, né? Ganha a empresa, ganha o clube, ganha o torcedor. Vou dar um exemplo fictício, mas vamos supor que o Bahia fechou, sei lá, patrocínio com uma empresa que a marca predominante é verde. A gente pode ter uma camisa específica que seja verde para ser alusiva à marca. Eu consigo fazer isso porque eu tenho marca própria hoje. Mas num clube que tem seus contratos com grandes marcas, eles já não vão conseguir essa flexibilidade. Então, fazer uma ação, por exemplo, ontem a gente jogou nas costas com o Credit Sexta, agora é Visa. Credit Sexta é um patrocinador nosso, que agora o cartão dele é bandeirado. A gente só faz isso e com rapidez por conta dessa flexibilidade. Então, basicamente discutir como é que vai ser a ação, a gente colocou na camisa para o jogo, jogou hoje também com essa aplicação, criou um jingle, postamos o jingle, então a gente tem essa, vamos dizer assim, essa coisa impetuosa de ficar provocando os patrocinadores, e isso tem nos ajudado, como eu falei, a criar essa credibilidade durante esses anos aí na área comercial. E como é que funciona especificamente nesse caso aí de ativação a sessão de jogadores? Como é que vocês trabalham essa questão de um patrocinador pedir como contrapartida, de repente, uma aparição de um jogador numa ação de ativação, para isso não competir com o dia a dia, né, com o trabalho do departamento de futebol do clube? Isso foi uma coisa que a gente foi aculturando. Quando a gente entrou no clube, existia muito uma distância assim, entre o departamento de futebol e o departamento de marketing. Só que à medida que o tempo foi passando, a aproximação aconteceu, o Bahia hoje tem uma equipe, e aí quando eu digo equipe, são todos funcionários muito coesos, assim, o jogador almoça com o funcionário, é todo mundo junto, sabe? Então, assim, existe uma liberdade, a gente consegue alinhar muito fácil. Obviamente que o que dificulta é a própria agenda dos atletas, então, por conta de viagem, concentração, é o que dificulta mais. Mas quando os atletas chegam, a gente no início do ano faz palestra para eles, para falar a respeito de uso de rede social, para falar das ações que normalmente a gente faz. Então, quando eles chegam, eles já entendem que haverá esse tipo de demanda. Então, o cara chega lá o primeiro dia do clube, é foto, é gravação de GIF, é isso e aquilo, ele já vê que tem um monte de coisinha para fazer, além de jogar. Então, e obviamente, essa relação com os patrocinadores é importante. E aí não só patrocinadores, mas às vezes também com parceiros menores, que a gente tem permutas, mas que uma coisa simples, que pra gente que trabalha no futebol, às vezes é uma bobagem, mas a gente nunca pode perder essa referência. Às vezes uma camisa autografada que eu falei assim, cansado de encontrar os caras e pedir autógrafo é até chato. Mas, para a empresa, tem uma representatividade grande, porque aquilo dali pode gerar um novo negócio para ela. Às vezes um vídeo do jogador dando cliente. Isso, dando os parabéns pro cliente, sabe? Então esse tipo de coisa simples, a gente faz questão de manter. Sem custo. Exato. Quase sem custo, né, Lene? Manter, exato. Porque a gente sabe que isso é importante para as empresas, e os jogadores hoje entendem. A gente tem uma relação muito próxima, como eu falei, com vários deles, ou com quase todos, e vários jogadores hoje são muito solícitos. A gente tem essa facilidade. Eu acho que, como eu falei, a gente foi aculturando, então os jogadores quando chegam, eles estão muito abertos, assim, muito disponíveis para a gente, e obviamente o impacto só é encaixar a agenda, mas pela boa vontade deles, a gente sempre consegue realizar as ações. Então o clube já tem uma cultura organizacional, né? Um clima organizacional, uma cultura organizacional voltada para esse sentido de entender o jogador como também uma plataforma de conteúdo, que gere receita para o clube. E aí, complementando, até acho uma pergunta que foi feita antes aí. Dentro um pouco daquelas ações afirmativas, de engajamento, de criatividade que o clube faz, vocês também dão esse tipo de orientação para os atletas também de posicionamento, de como agir, porque de repente você faz uma ação afirmativa e um atleta não corresponde na vida pessoal dele. De repente uma ação pode cair por terra que você planejou de repente, assim. Não, vocês fazem trabalho também? Como é que funciona? Tem casos e casos. Você não pode também
fazer isso quase que uma catequese, né? Então, o que a gente lança as ações, os jogadores, eles acompanham muito tudo que o clube faz. Eu acho que o processo é inverso, na realidade. A gente lança as ações, eles acompanham e eles engajam de maneira espontânea. De maneira espontânea eles engajam. Então, obviamente, cada um engaja com aquilo que mexe com ele, com aquilo que ele sente de alguma maneira ali tocado, e aí ele engaja. Então a gente tem, já fizemos diversas campanhas com jogadores de combate à violência contra a mulher, contra o racismo, a homofobia, e todos eles engajam. A gente teve uma campanha mais recente, que foi a campanha do uso do número 24, e a gente convidou o jogador que é Flávio, ele era a camisa 5, para ele usar em um jogo a camisa 24. E quando a gente convidou ele falou, não vai precisar ser em um jogo. Eu uso a temporada toda, eu gostei da ideia. Sem problema nenhum, gostei da ideia. E ele usa, hoje é o número dele, é o número 24, é o número fixo dele. Então, assim, a gente tem essa capacidade hoje de engajar não só os jogadores, como funcionários, com todos que estão ali no ambiente. Muito legal. Lênin, estamos chegando já próximo ao final da nossa live. Quero só fazer uma pergunta específica para você. MP do futebol, essa MP 984 que está transitando aí, que altera, né, por enquanto, provisoriamente, para ela ser votada, os direitos de transmissão do futebol brasileiro. Como é que você tem visto isso, essa segurança toda que gerou, algumas iniciativas de contratos, né, rompidos com a Globo? Como é que você tem visto essa situação aí? Eu acho que ela tem tudo para dar certo à medida que os clubes possam se unir. Então, a gente já tem 2 exemplos, que é a própria Liga do Nordeste e os clubes também que têm contrato com a Tanner, que hoje já possuem um núcleo de trabalho, onde é discutido tudo. Então, desde de questões jurídicas, assessoria de comunicação, tudo já é feito em conjunto. Então, à medida que os clubes se unam, eu não tenho dúvida que vai ser benefício para todo mundo. Para o torcedor, que terá mais jogos para assistir, e para os clubes que, organizados e de maneira conjunta, podem ter um valor maior de arrecadação. Óbvio que tudo que a gente está falando aqui é em cima de suposição. Até porque a MP pode ser que não vire lei. Então, a gente tem que ir com calma. E mesmo que vire lei, como a gente falou lá no início da conversa, principalmente o Campeonato Brasileiro, tem contrato até 2024. Então seria uma coisa que só teria reflexo para 2025. Mas recentemente até o presidente deu uma entrevista e ele falou uma coisa importante. Não é uma questão de só briga com a Globo. A Globo, inclusive, ganhou mais jogos também, né? Então, o fato dela poder transmitir os jogos dos mandantes com que ela tem contrato aumentou o número de jogos dela. Então, eu acho que é algo que pode trazer um benefício aí para todo mundo. Agora, precisa ser uma construção coletiva. Não adianta cada um querer negociar sozinho, porque aí não vai ser benéfico para ninguém. Perfeito. Lênin, temos mais aqui 5 minutos. Com base em tudo isso que a gente falou, na sua experiência, na sua trajetória que você mencionou, de como foi parar no marketing, e foi muito bom a conversa que você, né, falou, como o clube hoje é estruturado, o seu papel nisso tudo, a questão da criatividade. Nós falamos um pouco de como esse mundo se alterou do digital, né? Evidente que tudo superpassado pela pandemia, que é uma coisa um tanto quanto óbvia para todos nós. O mundo se mudou, o mundo mudou totalmente, né, o do esporte também. Que conhecimento, habilidade, atitude, você fosse dizer para alguém que quer entrar no mundo do marketing esportivo, do futebol, você diria para esse cara que quer entrar, quer começar nesse mercado hoje com base na sua experiência e no que você enxerga como gestor antenado aí, que está por vir aí, que você tem de alguma certeza mínima do que nós vamos passar daqui para frente? Eu acho que 2 coisas são importantíssimas para as pessoas realizarem. Uma é coragem e a outra é criatividade. Por que eu falo coragem? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas se limitam a querer, a fazer exatamente o que já é feito. Então eu já escutei essa frase assim: por que vai mudar? Porque tem 10 anos que a gente faz desse jeito e sempre deu certo. E aí então não precisa mudar. Então existe uma zona de conforto, né?
Já falei em algumas outras lives também, por exemplo, marca própria, quando alguém pergunta, por que outros clubes não têm marca própria, clube A, clube B? Porque dá trabalho, dá muito trabalho. E às vezes as pessoas preferem ficar na sua zona de conforto. Então, eu acho que quando você tem essa motivação de sempre criar e sempre buscar inovar, além disso, ter coragem para implementar suas ideias e dar suas opiniões, aí sim você tem chance de imprimir um carimbo do seu trabalho e não passar simplesmente como mais um dentro do clube. Com certeza. O Rafael Plachina está colocando aqui sucesso BBMP, é um jargão. Bora Bahia, minha porra, é isso? Isso, exatamente. É um jargão muito utilizado na Bahia, grito de né? Guerra, nosso grito de guerra. É o grito de guerra do Bahia. Muito interessante, cara. Lene, foi uma conversa que passou muito rápido, cara. Eu queria muito, assim, te agradecer, pedir para as pessoas que estão seguindo, que estão nessa live, que ainda não seguem do canal da Invictus, o perfil no Instagram, no Face, no YouTube, façam isso. Agradecer a presença de todos vocês. Não conseguimos fazer todas as perguntas aqui para o Lene, que gentilmente deu a sua presença aqui para todos nós, depois de um jogo que o Bahia acabou de realizar, quer dizer, a agenda superlotada. Acho que foi um aprendizado muito grande para as pessoas que estiveram presentes aqui. É mesmo agradecer a sua disponibilidade, contar com você para próximas lives, se for possível, tá bom? Muito obrigado mesmo. Claro, eu fico à disposição, agradeço mais uma vez o convite. É sempre bom falar do Bahia, porque por mais lives que a gente faça, sempre vai ter alguém que ainda não conhece o que é que o Bahia está fazendo. Então a gente vai plantando a sementinha em cada um aí desse trabalho que o Bahia vem realizando e a gente fica feliz de estar construindo essa história junto com os colegas aqui, colocando o Bahia, buscando colocar o Bahia, né, no mais alto patamar aí do futebol brasileiro. Obrigado mais uma vez, estou à disposição sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado ao Lene mais uma vez. Quinta-feira que vem tem mais live Indomável, nesse mesmo horário. E essa live com o Lene a gente vai gravar também, vai baixar. E em breve estará também no nosso canal do YouTube, tá bom? Obrigado mais uma vez, Lene. Boa noite, sucesso. Continue essa jornada de muitas vitórias e sucesso. Uma boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço.